em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória e toda a adoração seja para o nosso Deus. Quero dar uma boa noite a todos os queridos irmãos que já estão aí. Vamos então, nessa noite, fazer mais um momento de adoração ao nosso Senhor. Vamos orar, vamos aprender mais da palavra do Senhor. E peço aos irmãos que desde já peguem suas Bíblias, fiquem aí na minha companhia. Nós vamos orar bastante, vamos ler bastante a palavra do Senhor, certo? Então, pegue sua Bíblia já para desde já você já ficar acompanhando as leituras. Não quero ler aqui sozinha, quero que os irmãos acompanhem aí as leituras junto comigo, tá certo? Preparei aqui alguns textos para a gente refletir e também vou compartilhar o estudo de hoje com os irmãos, certo? A respeito do descanso. Descanse no Senhor é o nosso tema de hoje, certo? Mas vamos nesse momento orar, começar agradecendo ao Senhor pela nossa vida, tá certo? Coloque sua vida aí diante de Deus nesse momento. Vamos começar orando ao Senhor, falando com Deus. Santo, santo Deus e Pai que está nos céus, te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Queremos, ó Pai, nesse momento, te render graças, Pai, te louvar, te bendizer, adorar o teu santo nome, Senhor Deus, e agradecer ao Pai pelas nossas vidas, agradecer a Deus pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor Deus, pela tua santidade. Agradecer porque o Senhor tem chegado com providência em nossos lares, porque o Senhor, Deus, tem usado pessoas para nos ajudar, para nos guiar, para nos orientar, Senhor. Tem usado, Senhor Deus, todas as suas ferramentas, Senhor Deus, para estar perto de nós, nos amparar, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu mais um dia de vida, que o Senhor colocou comida sobre nossas mesas, ó Pai. Muito obrigada. Te agradeço pela saúde, Pai, de alguns debilitados, eu sei, mas te agradeço mesmo assim, Senhor. Te agradeço pelos nossos lares, Senhor Deus, porque o Senhor colocou um teto sobre nossas cabeças. Eu te peço, ó Deus, que aquelas pessoas que não têm um teto, que não têm pão sobre sua mesa, que o Senhor não tarde em chegar, ó Deus, com a providência. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de falar contigo. Te agradeço pela oportunidade de te servir. Te peço que o Senhor faça a tua vontade em minha vida, Pai. Que esse momento é teu, Senhor Deus. Toma a direção aqui de tudo, ó Deus. Que nada que saia da minha boca seja pela minha própria vontade, mas da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, fala com os teus servos nesse momento. Em nome de Jesus, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, vamos começar fazendo uma leitura bíblica, que é o Salmo 32. Se você puder aí, pegue sua Bíblia, já vá abrindo para a gente fazer essa leitura junto. E eu lembro que um dia nós fizemos essa leitura na igreja, e eu notei aqui de caneta o tema dessa leitura, que era perdoado e feliz. Então, hoje eu estava pensando sobre isso, né? Você já sentiu a alegria de receber um perdão? Já sentiu uma alegria de talvez um dia ter cometido um erro, uma falha, e de ter magoado alguém, de ter sido injusto em alguma situação? Irmãos, faz parte, a gente erra mesmo. E depois você recebeu o perdão assim da pessoa e você se sentiu amado e acolhido de novo. E é tão bom essa sensação, não é? E também não só de receber, mas também de dar, né? Quando você sente aquela situação em que você foi magoado, foi ferido por alguém e você sente que perdoou, que você olha para a pessoa e você não lembra mais, mesmo que você lembre, mas aquela história parece que foi com outra pessoa, assim, de uma forma que você não sofre quando você lembra daquela situação. E quando você liberou o perdão verdadeiramente para alguém, isso é muito bacana, aquele sentimento de paz, de libertação, né? Quando a gente sente, quando liberou o perdão para alguém. E esse texto fala sobre a alegria do homem perdoado. É muito bacana esse texto. E a gente vai entender
que antes de ser perdoado, existem algumas coisas que tem que ser feito, certo? Abra sua Bíblia aí, Salmo 32. Vamos fazer essa leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo, orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas. Estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, e tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Alegrei-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. É muito lindo esse texto, né? A gente vê aqui Davi colocando diante do Senhor os pecados e ele sendo perdoado. E ele diz o quanto ele é alegre, né? O quanto ele foi feliz depois que foi perdoado. Aqui no texto diz também que enquanto ele escondeu o pecado, enquanto ele guardou, até os ossos dele doíam. Né? Então, guardar aquela tristeza, não estou falando de um pecado, assim, de uma transgressão que seja imoral, ilegal, algo criminoso, algo tão pesado. Não, irmãos, às vezes aquela palavra que a gente às vezes entristece alguém. E a gente não quer reconhecer que fez aquilo, que fez aquela bobagem, né? Que falou aquela bobagem, às vezes na hora de uma discussão ou de um conflito, a gente fala uma coisa que fere uma pessoa, entendeu? E a gente às vezes guarda aquilo e faz de conta que nada aconteceu, irmãos. Isso aí é doloroso, não só para a pessoa que sofreu a agressão, mas também para nós que fizemos, né? A palavra diz que enquanto a gente guarda, até os nossos ossos doem. A mão do Senhor pesa sobre nós. Olha, isso é a consciência, o Espírito Santo incomodando. Não é verdade? Então, que a gente possa ter a humildade que teve Davi, de chegar diante do Senhor e confessei-te meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus é fiel e justo, irmãos, para perdoar. Então, que nós possamos nos manter cientes de que confessar não é perdoar, liberar perdão, pedir perdão também faz parte. E como aqui diz, a alegria do homem de ser perdoado não é só quem experimentou receber um perdão e se sentir acolhido e amado de novo, sabe o quanto é bom. Então não espere muito tempo para pedir perdão a alguém que você magoou. Às vezes você pode não ter uma oportunidade, né? Se você tem uma oportunidade hoje, faça aquela ligação, né? Eu lembro de uma história de um irmão que foi ferido, magoado por um irmão mesmo de sangue, não um irmão de igreja, mas um irmão. E depois de mais de 10 anos sem se falar, ele foi lá um dia, bateu na porta e disse: eu vim aqui pedir perdão e resolver nossa situação, porque eu estou há 10 anos sofrendo, não aguento mais. Então, e assim, irmãos, ele poderia não ter tido essa oportunidade, né? Às vezes uma pessoa morre e a gente não tem essa oportunidade, então não façam isso. Tem também uma história de uma tia minha, irmãos, que ela faleceu há 2 anos atrás, tia Socorro. Era uma pessoa muito amada pela família, uma pessoa doce, para ser bem sincera, uma das melhores pessoas que eu já conheci. E ela, por um problema de 30 anos atrás, ela deixou de viver momentos maravilhosos com uma cunhada. Então ficaram os 2 irmãos,
separados, intrigados por causa de uma briga que ela teve com uma cunhada. E elas passaram 30 anos intrigadas. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ela recebeu um diagnóstico de câncer terminal. Aí ela um dia, quando ela chegou lá do hospital, que ela veio com o diagnóstico, ela bateu na porta da cunhada e disse: eu não quero partir e levar essa mágoa. Que lindo, né? E elas resolveram o problema naquele momento, se abraçaram e elas até reconheceram quantos momentos bons a gente perdeu de viver, né? Dentro de 30 anos poderiam ter vivido muitos momentos bons e perderam essa oportunidade por causa, às vezes, de orgulho, né? Às vezes a gente é tão orgulhoso, assim, às vezes pode até ser vergonha, mas na grande maioria das vezes é orgulho mesmo. A gente tem orgulho, não quer dar o braço a torcer, reconhecer erro. Irmão, geralmente, numa discussão, todo mundo tá errado, né? Se a gente for botar o pé da letra, todo mundo cometeu um erro. Então, todo mundo é passivo de pedir perdão e de reconhecer que cometeu um erro, né? Então, se você tem algo desse tipo para fazer, faça logo aí, não espere outra oportunidade não, ligue para alguém. Eu sei que seu coração tocou aí, tem aquela pessoa. Então ligue, manda uma mensagem, diga: vamos resolver nossa situação, vamos viver momentos bons, a passar uma borracha nessa situação, não aguento viver assim, né? Vamos fazer esse pedido de perdão hoje, vamos deixar para amanhã não, porque pode a gente não ter uma oportunidade, certo? Então vamos orar, irmãos, nesse momento, vamos orar, falar com o nosso Deus, né? A gente hoje vamos ter uma palavra aqui acerca de descanso, certo? Descansar no Senhor. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre descansar no Senhor. E nós vamos já começar orando ao nosso Deus, pedindo a Deus esse descanso, né? Vamos orar ao Senhor. Quero que você coloque aí seu lar, sua família. Se você tem alguma situação aí na sua casa que necessita de oração, já apresenta ao Senhor nesse momento, certo? E também ore por alguém. Ore por alguém que esteja precisando de oração, que está precisando de uma providência do Senhor. Ore para alguém ore por alguém, ore pela pessoa que você precisa pedir perdão, pela pessoa que você precisa perdoar, né? O pastor Jéssica colocou aqui: o perdão liberta. É verdade, pastor. O perdão liberta, o perdão traz descanso, traz alívio. O perdão é maravilhoso. Tanto o que se dá quanto o que se recebe. Então, faça aí sua oração agora. Se tiver alguém aí do seu lado, pode dar a mão, orar junto, certo? Chame alguém que está aí na sua casa para orar com você. Faça esse momento de oração aí. Vou orar aqui, estou sozinha, vou orar aqui ao Senhor. E os irmãos vão me acompanhar. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Ó Senhor, eu quero nesse momento, Pai, te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelos teus ensinamentos, Senhor Deus, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque a tua bondade e a tua misericórdia, ó Deus, dura para sempre, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que não mereço, Pai, nada de ti. Eu não mereço, Pai, mas o Senhor já me salvou em Cristo Jesus, Pai, e por isso eu sou grata, ó Deus. Só tenho gratidão, ó Deus, para oferecer a ti nessa noite, Pai. Mas quero colocar, ó Deus, diante do teu altar, todos os irmãos, ó Pai, que estão participando deste culto comigo, Senhor Deus. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada lar representado, Senhor Deus, aqui nesse momento, Pai. Que o Senhor chegue, ó Deus, nesses lares, ó Deus, com libertação, Senhor Deus, com perdão, com paz, Senhor Deus, a tua paz que excede todo entendimento, Senhor Deus. Te peço, meu Pai, que o Senhor chegue com providência nesses lares, Senhor Deus. Eu sei que tem muitas famílias passando necessidades financeiras, Senhor Deus. Que muitas famílias estão faltando, ó Deus, a condição de pagar suas dívidas, de honrar seus compromissos, Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor chegue com providência, Pai, nesses lares, Pai. Dando também, ó Deus, sabedoria, Senhor Deus, a cada um de nós para a gente administrar nossos recursos, Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai, chega, ó Deus, com cura espiritual, Senhor Deus, nesses lares, Senhor. Não só a cura física, ó Deus. Eu sei que muitas pessoas estão necessitando, ó Deus, de cura física, de cura de doenças, Senhor Deus, das mais variadas, Pai. Mas também, ó Deus, não só nosso povo, não só as pessoas que estão assistindo, ó Deus, mas o mundo está precisando de uma cura espiritual, ó Deus.
E eu clamo a Ti, Senhor, nesse momento, que o Senhor, ó Deus, cumpra a Tua vontade na vida do Teu povo, Pai. Mas que, se for possível, ó Deus, o Senhor realize uma cura espiritual, Senhor Deus, na vida desse povo, Pai. Ó Senhor Jesus, eu também preciso, Pai, de cura espiritual, Senhor Deus, de cura emocional, Senhor. Nós temos vivido dias difíceis, Pai. E eu sei, ó Deus, que muitas pessoas estão emocionalmente abaladas e cansadas, Senhor. E eu te peço, ó Deus, nesse momento, que o Senhor chegue, ó Deus, nesses lares, Senhor Deus, com cura espiritual, cura emocional, Senhor Deus, afetiva, Senhor Deus. Muitas pessoas estão passando problemas de relacionamento, Senhor Deus. Os relacionamentos feridos, os relacionamentos, Senhor Deus, comprometidos, Pai amado. Muitas vezes desmoronando, Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia, Pai, dê sabedoria, Senhor Deus, às pessoas para resolverem seus conflitos, Senhor Deus, suas dificuldades, ó Pai. Nos dá sabedoria, Pai amado, para resolver na conversa, Senhor Deus, para entrarmos em acordo, Senhor. Ó Pai amado, tem tantas pessoas nesse momento passando aflições, Senhor. Perca de alguém, Pai, enlutados, Senhor Deus, tristes, Pai, sofrendo, Pai. E eu te peço, ó Deus, alivia o sofrimento, Pai, desse povo, Pai. Alivia, Senhor Deus, o sofrimento. Senhor Deus, tantas pessoas perderam seus pais, suas mães, perderam filhos, Senhor Deus. Sara, Senhor Deus, esses corações, Pai, que estão sofrendo de luto, Pai. Eu te peço, ó Deus, dê um abraço, Senhor Deus, confortável, um conforto, um alívio, Senhor Deus, nessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, a Tua presença nos basta, Senhor Deus. A Tua presença nos basta, Senhor. Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, nos basta, Senhor Deus. O Senhor é suficiente em nossas vidas, Pai. O Teu conforto, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua luz, a Tua graça, Senhor Deus, nos basta, Senhor Deus. O Senhor é suficiente, ó Deus, em nossas vidas, Pai. Venha ocupar o lugar, Senhor Deus, que está aqui em nossos corações, Pai. Porque, ó Deus, no coração do homem há um lugar que só é ocupado por Ti, Pai. Mas nada pode ocupar, Senhor Deus. Eu sei que às vezes muitas alegrias, Senhor Deus, são passageiras, Pai. Às vezes, ó Deus, até uma caridade que a gente faz é passageira. Às vezes uma refeição, Senhor Deus, que a gente ajuda uma pessoa, pode sarar a fome naquele momento, Pai. Mas, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus, vinda da Tua vontade, Senhor, pode, ó Deus, levar uma pessoa para uma felicidade eterna, Pai. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos use, ó Pai, para levar a Tua palavra aos corações, Senhor Deus. Que nós estejamos preocupados em salvar almas, Senhor. Não somente, ó Deus, em ajudar pessoas aqui na terra, Pai. Não somente em ajudar o corpo, não somente em ajudar o financeiro, mas ajudar, Senhor Deus, ao espírito, a alma, Senhor Deus, ir para a eternidade contigo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, alcance todos os lugares, Senhor Deus, todos os confins da terra, Senhor Deus. Usa o Teu povo, Senhor Deus, para propagar o Teu evangelho. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que estão sofrendo, Pai, no leito de hospitais, Senhor. Ó, Senhor Jesus, as pessoas que não têm dinheiro, Senhor, para bancar tratamento, Pai, que necessitam, Senhor Deus, dos recursos do Estado, Senhor Deus, dos recursos públicos, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas. Que o Senhor venha abrir as portas, Senhor Deus, dos tratamentos, Senhor Deus, dos hospitais. Que o Senhor venha, ó Deus, a mostrar os caminhos, Senhor Deus, que as pessoas precisam percorrer até conseguir, ó Deus, seus tratamentos. Pai, te peço, ó Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos profissionais dos hospitais, Senhor Deus, os ASGs, as pessoas que cuidam, ó Deus, de todos os setores, Senhor Deus, os assistentes sociais, Senhor Deus, os psicólogos, que estão, Senhor Deus, cuidando das pessoas nesse momento, Pai. Ó, Senhor Jesus, dá sabedoria a essas pessoas, Senhor Deus, dá paciência, Senhor Deus, graça, Senhor. Ó, Pai amado, dá alívio, descanso, Pai amado. Recursos, Senhor Deus, necessários, recursos financeiros, medicamentos, Pai amado. Ó, Senhor Jesus, chega com providência, Senhor Deus, alívio no sofrimento das pessoas, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Te peço por todos os profissionais, Senhor Deus, que nesse momento estão no seu trabalho, honrando seus compromissos, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, das pessoas. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus. Te peço por todos os governantes, Senhor Deus, que eles venham, Deus, a ter sabedoria, que venham, Senhor Deus, a ter vontade, Senhor Deus, de ajudar o povo, de honrar, Deus, o compromisso que eles assumiram naquele dia que tomou posse, Senhor Deus, do cargo que o Senhor permitiu, Pai.
Tem misericórdia, Senhor Deus, do povo. Que eles venham ter consciência, Senhor Deus, a usar os recursos tão unicamente, Pai, para ajudar as pessoas, para honrar, Senhor Deus, o que está na nossa Constituição, a Constituição aqui da terra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, mas que reine em nossas vidas a Constituição eterna, que é a Tua palavra, Senhor. Fica conosco durante toda esta noite, Senhor Deus, nos orienta em tudo. Em nome de Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre, nós te oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, eu estou até um pouco gripada. Não é nem gripe, é sinusite. Eu sofro de sinusite e estou em crise. Aquela crise que dá uma enxaqueca, uma dor aqui na cabeça, mas vai dar certo aqui, em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma leitura bíblica? Abra aí sua Bíblia, no Salmo 91. Falei que a gente ia falar de descanso hoje, né? Irmãos, é porque eu estou preocupada o seguinte... Nós estamos sendo bombardeados com tanta coisa, tanta preocupação, tanta notícia ruim, que a gente realmente está precisando de um descanso, irmãos. Na verdade, a gente está precisando de um descanso, de um alívio, né? E essa palavra é justamente para isso, irmãos. Nós encontrarmos aqui no Senhor um descanso. Ele é o nosso verdadeiro descanso, nosso Jesus é o nosso verdadeiro descanso, irmãos. Senhor Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Então, peço aos irmãos, abram sua Bíblia aí no Salmo 91, para a gente fazer essa leitura. Irmão, você habita no esconderijo do Altíssimo? Você habita? Às vezes a gente pensa assim, vou descansar no Senhor, descansar, o Senhor me protege, me guarda. Irmãos, mas a palavra é tão clara quando diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí eu lhe pergunto, você habita no esconderijo do Altíssimo? Você tem buscado a Deus? Você tem vivido de acordo com as regras do Senhor, com a vontade do Senhor? Você tem realmente habitado? Habitar no esconderijo do Altíssimo, que eu digo, não é frequentar a igreja, não são as quatro paredes da igreja, mas viver de acordo com a vontade do Senhor. Viver de acordo com a Bíblia, com a vontade, com a palavra do Senhor, com o que o Senhor nos ensina aqui. Então, quando você realmente leva essa palavra aqui a sério na sua vida, então você pode dizer que habita no esconderijo do Altíssimo, irmãos. Aí olha o que é que Deus diz para aqueles que habitam. Salmo 91, nós vamos ler até o 7, tá certo? Diz assim, a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Irmãos, e a gente tem que ter certeza que quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você vive de acordo com a vontade do Senhor, você realmente descansa. Sabe, quando você encontra pessoas que estão passando situações de extremo estresse, de extrema tribulação, mas a pessoa é de uma calma, de uma sabedoria. Se você contar uma tribulação, a pessoa ainda guarda a dor dela para lhe orientar, para lhe aconselhar. Essas pessoas são pessoas que realmente habitam no esconderijo do Altíssimo. Passam pela prova, irmãos, cantando louvores. Passam pela prova na certeza que no final é vitória. Certo? Então, essas pessoas têm uma paz que a gente não consegue explicar. A palavra do Senhor diz, é uma paz que excede todo entendimento. Por mais que esteja passando um momento difícil, por mais que esteja passando tribulação, por mais que esteja passando um momento de doença, um momento de dívida, de dor, mas a pessoa se sustenta, tem uma paz, uma alegria no coração de viver, consegue sorrir, consegue cantar, consegue aconselhar uma pessoa numa necessidade, não é? E você diz assim, meu Deus, está passando uma situação tão difícil, mas a gente olha para ela, não tem quem diga, uma alegria de viver. Você conhece alguém assim? Eu conheço.
pessoas assim. E às vezes eu me pego reclamando tanto, aí eu vou e me lembro disso, aí eu digo, ah, meu Deus, olha como é que eu tô aqui reclamando. Às vezes minha situação não é nem tão grave assim, dá para suportar, né? Então a gente tem que conhecer mais a palavra do Senhor e ter certeza, certo? Quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, a gente vai descansar à sombra do Onipotente, que é o nosso Deus. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Essa palavra é tão atual, não é, irmãos? Para a situação é tão atual. A palavra diz, ó, nenhuma peste que anda na escuridão, nenhuma mortandade que assola o dia vai alcançar a sua tenda, né? Então, assim, que a gente possa ter certeza, atravessar esse momento, né, em paz e ter certeza que Deus vai nos livrar, vai nos guardar, irmãos. E também, ter também, irmãos, a consciência de que aqui a gente vai ter tribulação, né? A gente vive numa ilusão, um conto de fada, uma fantasia de que a gente não vai ter problema. Aí a gente acaba, às vezes, passando uma situação e se decepcionando com Deus, né? Quando o problema está em nós mesmos. A gente não tem consciência de que aqui a gente vai ter aflições. Não, vamos ter também consciência. A gente está no mundo, vamos ter aflições, certo? Mas vamos passar pela prova e lá no final é vitória, irmãos. Eu lembro que acho que foi no primeiro estudo que eu fiz aqui com os irmãos, acho que não sei se esse é o quarto ou é o quinto, mas no primeiro estudo que eu fiz aqui com os irmãos, eu li um texto de Apocalipse e eu disse, irmãos, nós lemos a última página e lá tem vitória. Na última página aqui, irmãos, ó, na última página tem vitória. Então, crê, irmãos, vamos passar pela prova cantando louvores, agradecendo ao Senhor, com alegria no coração, prontos a ajudar quem está precisando, né? Aconselhar, dar uma palavra de ânimo, de conforto, certo? E ter certeza, irmãos, que no final a gente vai sim ter vitória em Cristo Jesus, porque Ele é bom e a misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos louvar mais uma vez? Fazer mais um louvor aqui, uma adoração ao Senhor, certo, irmãos? Eu fico tão nervosa quando eu vou tocar. Eu fico tão nervosa, você não imagina, meus dedos tremem assim, parece que não vai passar aqui no teclado, mas os irmãos compreendam aí os erros e cantem junto comigo, tá certo? A gente vai cantar exatamente uma música que fala sobre descanso, né? Já que o nosso tema hoje é descanso, então vamos cantar uma música que fala de descanso, certo?
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gosto muito dessa música. Nós vamos, irmãos, começar nosso estudo agora. E peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler um texto muito, muito, muito conhecido. Texto lindo. Texto assim que demonstra tanto o amor de Cristo. Não é? E quando ele se preocupa com a questão do alívio, do cansaço, nós vamos... Abra sua Bíblia aí em Mateus 11, certo? Nós acompanha o texto, certo? A leitura. Vai ser a partir do 25. Do 25 ao 30. Certo? Nós vamos ler do 25 ao 30. Abra aí Mateus 11, do 25 ao 30. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim tu te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que lindo, né, irmãos? Que lindo. Eu estava refletindo acerca dessa palavra. Jesus estava nesse momento... há pouco tempo de passar por aquela tribulação, né, de ser crucificado, de ser humilhado, açoitado como ele foi, né? E ele ainda diz uma palavra dessa: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, né? De momento nenhum ele pensou em transferir a carga dele para alguém, mas apesar da própria carga, da própria cruz que ele ia carregar, ele ainda disse: traga para mim, né? Venha para mim com seu cansaço, com seu fardo, porque eu quero lhe aliviar. Irmãos, e pensando a respeito do cansaço, né? O que é o cansaço, né, irmãos? O que é o cansaço? Às vezes a gente passa uma situação, meu Deus, eu estou cansada disso, né? Uma situação repetitiva e chata né, e difícil da gente passar, difícil da gente atravessar. E a gente diz: já estou cansada dessa situação, estou cansada dessa coisa chata se repetindo, né? Isso é natural a gente dizer. Irmãos, o cansaço, ele é uma característica do ser humano. Cansaço, ele faz parte da vida de todos os seres, né? Se a gente pega um animal doméstico, por exemplo, um cavalo, um jumento que a gente coloca numa carroça para carregar carga, não é? Que mais? Deixa eu ver. Um animal doméstico, um gatinho, um cachorrinho, a gente leva um cachorrinho para a praça para correr, e ele corre muito, no momento ele cansa. E nós, irmãos, somos assim também, né? Todos os seres vivos, nós temos uma limitação física, nós temos também uma limitação emocional, né? Não é, vamos dizer, um HD infinito, nós temos uma limitação emocional, irmãos, limitada, né? Todos nós somos passíveis de cair em momentos de cansaço emocional, de tristeza, depressão.
todas as coisas, irmãos. Todos nós somos, estamos sujeitos a isso. Por quê? Porque o cansaço, ele é uma característica do ser humano. Todo ser humano, todos os seres vivos se cansam, mas os seres humanos existem mais de um cansaço. Digamos que um cachorro a gente coloca para correr numa praça, ele fica lá cansado fisicamente, mas ele não tem, vamos dizer, um cansaço emocional, um cansaço psicológico, né? Então, irmãos, nós temos que entender que existem algumas coisas que nos trazem esse cansaço. Alguns cansaços são saudáveis, né? Por exemplo, cansaço saudável, aquele que você vai para a academia e malha bem muito, corre lá 20 minutos na esteira, levanta peso, né? Malha seus músculos, acelera, faz lá seu cardio, acelera o coração, treina abdômen, né? Fica com um corpo bacana, adquire resistência física, adquire força. É um cansaço saudável. Não é bom que a gente faça isso. Às vezes a pessoa... Eu tô sedentária faz uns 6 meses que eu não faço uma caminhada. Então já fico me sentindo pesada, já não durmo tão bem, né? Já sinto dores nas articulações. Então, assim, o cansaço da academia, o cansaço do exercício físico é um cansaço saudável, né? Mas, irmãos, aí a gente tem aquele cansaço. Por exemplo, eu arrumo a casa aqui, começo de manhãzinha e limpo o banheiro, limpo o chão e lavo o louço, faço almoço, e guardo roupa, engomo roupa e tudo. Quando dá 5 horas da tarde que eu vou terminando, eu tô morta de cansada. Mas é um cansaço que a gente toma um banho, se deita, assiste um pouco de TV, ou fica um pouco no celular, ou lê a palavra, ou lê um livro, né? Dorme a noite toda, de manhã a gente amanhece descansado, amanhece revigorado, não é verdade? Nosso descanso, aquele banho relaxante, aquela cama gostosa que a gente deita e dorme, pela manhã a gente amanhece descansado. Mas, irmãos, também existem alguns cansaços que eles não se resolvem com um banho e um deitar de cama, né? Com um sono, com a noite de sono. Os irmãos já tiveram a sensação de que, às vezes, amanhece pela manhã e parece que não descansou, que não dormiu. Sabe que isso aconteceu comigo hoje? Eu dormi pouquíssimo essa noite. Eu tirei 3 cochilos e tive 3 sonhos ruins. Nesses 3 cochilos que eu tirei. Quando foi cerca de 3h30, 4 da manhã, eu acordei e não dormi mais. E amanheci o dia. Amanheci o dia acordado, o dia clareou. E eu passei o dia com dor de cabeça por causa desse sono, que eu não foi um sono reparador dessa noite. Acontece, irmão, também. Isso não é uma característica exclusiva minha. Tenho certeza que você aí do outro lado também passa por isso às vezes, né? A gente tá com uma preocupação, alguma coisa, e a gente perde a noite de sono e passa o dia cansado, né? Tem que trabalhar. Toda essa situação a gente passa. Irmãos, o cansaço faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Mas eu quero conversar com vocês acerca de 3 cansaços aqui e das características dele. Irmãos, a palavra diz que até Deus descansou, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, né? Existe também vários textos aqui que citam o momento que Jesus também descansou, que dormiu, não é? Que Jesus descansou. Então nós temos que entender que o descanso é necessário, certo? Descanso é necessário para o ser humano. Todos nós necessitamos de um momento de descanso, certo? Nós vamos conversar aqui hoje sobre 3 tipos de cansaço. O cansaço emocional, o cansaço físico e o cansaço espiritual. Irmãos, é possível cansar espiritualmente? É possível, irmãos, cansar espiritualmente. Mas nós vamos conversar o que é que pode causar esses cansaços, certo? Cansaço emocional, irmãos. Eu separei 3 pontos aqui, não são únicos. Claro que existem muitas outras situações em que causam cansaço emocional, mas eu pontuei 3 aqui para a gente introduzir, certo? Para a gente conversar. Depois, irmãos, podem pesquisar mais pontos que causam cansaço emocional, certo? Mas eu coloquei 3 para a nossa conversa não ficar muito longa. Tá bom? Então, um dos cansaços, irmãos, que faz parte da nossa vida é o cansaço emocional. E quais são coisas que podem causar esse cansaço, né? Uma dessas coisas é preocupação. Olha só o que eu acabei de contar para os irmãos. Eu passei a noite acordada, né? Não dormi bem, tive 3 sonhos. Não dormi bem, acordei, amanheci o dia, passei o dia cansada. Então, eu estou com um cansaço realmente aqui psicológico, não é só físico. Né? Eu estou com um pouco de dor de cabeça, estou meu olho assim fechando, necessitando realmente deitar e dormir. Então, um cansaço, as preocupações, elas causam cansaço emocional.
Irmãos, e a gente tem que também compreender que Jesus já falou acerca das preocupações, né? Deixa eu encontrar aqui, tem um texto. Quer que o pastor Jess me ajude? Aquele texto que fala... acho que é o 6. Mateus 6. Justamente, Mateus 6, 25, diz assim, ó. Não andeis cuidadosos por quanto da vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Irmãos, esse texto aqui, ele trata de preocupação, de ansiedade, né? Ele trata disso, irmãos. A gente às vezes pensa só na questão espiritual, também. Mas só que a Bíblia, ela trata de tudo, irmãos. A palavra diz que não cai um fio de cabelo sem que seja permissão de Deus. Então, irmãos, se Deus cuida dos nossos fios de cabelo, que dirá das nossas preocupações emocionais, das nossas cansaços emocionais, cuida, irmãos. Então, os textos bíblicos, eles também falam disso. E esse texto aqui, de Mateus 6, 25, diz isso, ó. Não andeis preocupado, ansioso, né, por coisa alguma. Irmãos, a preocupação, a ansiedade, ela causa cansaço emocional. O cansaço emocional. Irmãos, quando a gente está com cansaço emocional, a gente fica estressado, a gente fica irritado, a gente trata as pessoas mal, a gente fica sem paciência. A gente sai de casa para ir comprar uma coisa, trata o caixa mal, o operador de caixa, a gente não tem paciência de esperar numa fila. Tudo isso acontece quando a gente está com cansaço emocional, entendeu? Então, preocupação com as coisas que não estão dando certo, ou com o que vai vir amanhã, ansiedade, tudo isso causa cansaço emocional, certo? Para a gente não demorar, vou passar para o próximo ponto. Os irmãos podem notar os pontos e vão pesquisando outro dia. Vocês pesquisam aí em casa para dar mais uma aprofundada sobre esse assunto. Né, irmãos? Decepções. Decepções causam cansaço emocional. Irmão, decepção causa sofrimento, tristeza, não é? Choro, a gente para pensar como é que pode, não é assim? Irmãos, mas eu queria que vocês também vissem as decepções pelo lado positivo. Faz parte do nosso crescimento. Irmão, ninguém nesse mundo vai passar sem ser decepcionado e sem decepcionar alguém. Todos nós temos nossas fraquezas, nossos momentos de dificuldade. Ninguém vai passar pelo mundo sem decepcionar. Eu já causei decepção, com certeza, em muitas pessoas, certo? Aí a gente volta para aquele textinho do começo, né? Que a gente leu acerca de se arrepender, de passar por cima do orgulho, pedir perdão, porque tudo isso faz parte. Olha, a decepção, ela nos fortalece, a decepção nos ensina, certo? A decepção, ela nos ajuda a crescer, certo? E quando você decepciona alguém, você aprende a pedir perdão, você aprende a reconhecer que errou, certo? Então, tudo isso faz parte da nossa vida. Decepção faz parte também, mas a decepção causa, sim, cansaço emocional. Então, a gente tem que ter maturidade para saber lidar com essas coisas, certo? Outra coisa que causa o cansaço emocional, irmãos, é a pressão. Os irmãos, às vezes, se sentem pressionados? Eu me sinto. Às vezes eu me sinto pressionada por muitas coisas, pressionada pelo dia a dia, pressionada pelo trabalho, pressionada pela faculdade, pressionada pelas contas para pagar, pelo dinheiro que é pouco, pressionada, irmãos, por tanta coisa. A pressão da sociedade, da vida, tantas pressões a gente passa e pressão causa cansaço emocional. Olha, eu faço um curso de filosofia, um curso que é um curso autodidata. Ele não é um curso que eu vou receber um diploma no final. Não, ele é um curso para autodidata, para pessoas que buscam estudar, se aprofundar em conhecimento, essas questões. E certa vez o professor ele falou sobre isso, por exemplo, sobre as contas, sobre as dívidas. Ele disse, olha, você sabe que tem a dívida e que você tem pouco para pagar. Então, você paga o pouco que tem e esquece a dívida até o mês que vem, porque você vai ficar sofrendo, se martirizando, se preocupando, perdendo noite de sono, você vai adquirir outros problemas, certo? Então, a pressão, irmão, faz isso com a gente. Então, a gente tem que ter a sabedoria de saber lidar com pressão. A gente passa pressão no trabalho, a gente passa pressão em casa, a gente passa pressão em toda a situação. Até no trânsito, irmão, a gente está pressionado, às vezes, a correr mais, acelerar mais o carro. Hoje à tarde eu passei por isso, um carro atrás de mim me pressionando para eu acelerar mais. Eu não tinha para onde ir na pista. Tinha uma carroça devagar de um lado, outro carro devagar no outro. Eu ia fazer o quê? Voar?
Então, eu estava sendo pressionada, irmãos, e aquilo me causou um pouco de estresse naquele momento. Então, a gente tem que ter até sabedoria para lidar com pressão, porque a gente tem que ir se livrando das coisas que vão nos causando cansaço emocional, certo? A gente tem que ir se livrando das coisas que vão nos prejudicar emocionalmente. Lembra que eu falei no começo que cansaço emocional, ele vai lhe causar problemas, vai lhe trazer estresse, vai lhe trazer desimpaciência, né? E aí você vai prejudicar seus relacionamentos em casa. Tudo isso por causa de cansaço emocional. Então, as coisas que vão nos cansar emocionalmente, a gente tem que ter sabedoria para começar a driblar e ir retirando essas coisas, certo? Então, excesso de preocupação, excesso de decepções, excesso de pressão, de ansiedade, são coisas que vão nos causar cansaço emocional, certo? Vamos pensar agora acerca do cansaço físico, irmãos. Irmãos, cansaço físico. Quem não, né? Quem não? Nós estamos aqui. Esse cansaço físico, irmãos, como eu falei há pouco tempo, tem o cansaço saudável, né? Que é aquele cansaço que a gente busca na academia para melhorar o nosso corpo, para ter um pouco mais de saúde. Ser sedentário não é saudável, né? Mas também, irmãos, existem alguns cansaços que somos nós mesmos que buscamos para nós. Você quer ver? Vou falar agora especialmente com as mulheres, porque eu sei que a mulher tem o dom de ser ativista. Não é não, irmãos? Irmãos, às vezes eu estou aqui lavando a louça e mexendo a panela aqui, e o olho ali no celular que está tocando, e gritando com o menino que está fazendo alguma coisa. Irmãos, a gente faz 4 coisas ao mesmo tempo. Digo isso que eu faço. Então, o ativismo, irmãos, o ativismo faz com que a gente adquira cansaço físico, né? Quem já ouviu falar em estafa, né? Que o excesso de atividades a ponto de você cair num cansaço, um cansaço patológico, um cansaço doentio que precisa de tratamento, certo? Então, a gente tem que se livrar um pouco do ativismo, aprender a gerir melhor o nosso tempo, certo? A gente tem que aprender a regular o nosso tempo, a administrar o nosso tempo para que todas as coisas se encaixem no nosso dia de forma que a gente consiga realizar nossas atividades, nossas tarefas, nossas responsabilidades, mas preservar o nosso físico, certo? A gente não pode ficar doente. Se você ficar doente, não vai ser pior? Então, a gente tem que ter a sabedoria de administrar o nosso tempo, certo? Para que a gente não venha a ficar com um cansaço físico a ponto de nos paralisar. Tá certo? Então, irmãos, o ativismo, mulheres, a gente é muito ativista. Eu sei que eu sou. Irmãos, quando dá 11 horas da noite, que eu começo a pensar tudo que eu fiz no dia, eu não sei como é que eu dei conta. Faculdade, manhã e de tarde, menino, almoço, janta, roupa, fardamento, dever de casa, meus trabalhos, o salão que também eu atendo, minha casa para limpar, roupa, farda, não sei. Menina, é tanta coisa. Quando chega no final do dia, eu digo, fala, meu Deus, eu dei conta disso tudo, não estou acreditando. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter... estou falando isso até comigo, irmãos, essa palavra daqui para mim, porque eu preciso, tem dias que eu sei que eu preciso parar um pouco. Eu falo rápido demais, eu sou agitada, eu sou acelerada, eu ando rápido, quem não for igual a mim não me acompanha, porque eu sou acelerada e às vezes eu tenho que botar a mão na consciência, respirar fundo, dizer, eu tenho que desacelerar, porque senão eu vou ficar doente. Certo, irmãos? Então, ativismo, irmãos, pode causar o nosso cansaço físico. Sabe o que mais, irmãos? É excesso de responsabilidades. Excesso de responsabilidade. Irmãos, eu estou numa situação, olha, que eu tenho faculdade, casa, filho, trabalho. Minhas responsabilidades espirituais, né, com a igreja. Então, irmãos, quando junta tudo isso, é muita responsabilidade. Então, a gente tem que ter, irmãos, sabedoria de, como eu falei, administrar nosso tempo e também de dizer não para algumas coisas. Irmãos, o não é importante, certo? Às vezes a gente está cheio de compromisso, uma pessoa chega e diz, ei, dá para você fazer isso para mim, irmãos? A gente tem que ter sabedoria, maturidade para dizer, olha, dessa vez eu não poderei fazer, porque eu já estou comprometida com outras 3 coisas, certo? E se eu pegar, eu não vou fazer nenhuma bem, né? Vou me cansar, vou adquirir cansaço físico, vou adquirir mais uma responsabilidade, certo? Vou ficar com mais uma preocupação, tá entendendo? Então, irmãos, o não, ele impõe respeito.
O não, ele lhe dá uma possibilidade de escolha, certo? Então, você tem que ter sabedoria também para dizer não em certas horas. Dizer, olha, essa aqui eu não vou poder fazer. Outra coisa, irmãos, sobre o excesso de responsabilidade. Às vezes, ó, por exemplo, eu queria muito fazer faculdade, fazer academia, tá entendendo? Fazer tudo, ter tempo para tudo. Mas, irmãos, a própria palavra já diz, lá em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para tudo, irmãos. Então, você tem que dar prioridade ao que é mais importante agora. Irmãos, a academia é importante? É, mas no momento não é minha prioridade. Eu adoraria poder ir, mas no momento não é minha prioridade, então vai ficar mais para frente, certo? Vai ficar um pouco mais para frente. Aí você, eu estou fazendo faculdade, estou trabalhando, tenho minhas coisas da igreja, tenho minha vida pessoal, mas quero fazer um cursinho de inglês à noite. Irmãos, é realmente prioridade? Né, esse cursinho de inglês? E quantas outras coisas a gente começa a encaixar na nossa rotina, sabe o que é que isso vai fazer? Vai desgastar seus relacionamentos familiares. Vai deixar marido precisando de atenção, filho precisando de atenção, sendo educado por professor, pelos vizinhos, por quem for, entendeu? Vai deixar, não é não, suas responsabilidades na mão dos outros, sua casa que você só visita para dormir de 11 da noite às 5 da manhã. Então, irmãos, a gente tem que entender que o excesso de responsabilidade, o que é que ele vai fazer com a gente? Ele vai nos retirar do que é importante da nossa vida, certo? Então, se você tem seu trabalho, você tem sua faculdade, você tem os seus cursinhos, mas você não pode esquecer que você tem seu marido, sua mulher, você não pode esquecer que você tem seus filhos, você não pode esquecer que você tem que lavar a louça, que fazer feira, que pagar a conta, você não pode esquecer que você tem vida espiritual para cuidar, você tem que ter momento para orar, para ler a palavra, para ir à igreja e suas responsabilidades na igreja. Ou você não faz nada na igreja? Entendeu? Então, você tem que ter a responsabilidade, ter a consciência de que o excesso de responsabilidade vai tirar as coisas importantes da sua vida. Aí você vai dizer assim, eu faço tudo isso. Aí quando você diz assim, mas eu não faço nada na igreja. É claro, minha filha. Não tenho tempo. É claro, minha filha. Você não dá prioridade. Você não dá prioridade, não tem o tempo de ir para o ensaio. Você não é sua prioridade, meu amor. Você vai quando for sua prioridade. No dia que você disser, o reino de Deus é minha prioridade, eu lhe garanto como sobra tempo. Eu lhe garanto. Certo? Então, você tem que ter responsabilidades limitadas. Colocar na sua cabeça. Você tem que entender que você tem que dizer não em certos momentos. Você tem que dizer, olha, eu faço faculdade, eu trabalho, eu tenho minha família e minha igreja. Depois disso, se der, eu faço. Se der, eu faço essa outra coisa. Certo? Mas nem prometo. A Kaline colocou aqui. O não é libertador. Há pouco tempo, pastor Jéssica colocou o perdão é libertador. Eu acho que a palavra de hoje é libertação, viu, Kaline? Mas é isso mesmo, gente. Então, a gente tem que entender, irmãos, que excesso de responsabilidade vai nos causar problemas. São problemas, irmão. Desgaste nos nossos relacionamentos. Você vai começar a ser cobrado. Você vai ser cobrado lá na igreja. Você vai ser cobrado no seu casamento. Você vai ser cobrado pelo seu filho. Você vai ser cobrado pela sua faculdade. Pelo seu trabalho. Pela sua consciência que não está indo para a academia. Você vai ser cobrado demais. Aí tudo isso vai lhe trazer cansaço emocional. Irmãos, é tantas coisas. Então, se lembre de dizer não quando for necessário. Você também vai precisar, sabe de quê? De 1 hora para ficar sozinho. Quem não precisa? Quem não precisa de um tempo para ficar sozinho, assim, olhando por nada? Pensando, descansando a mente, desacelerando. Não é não. A gente precisa, irmão, disso. Então, você tem que aprender a administrar seu tempo de forma que caiba tudo, tendo suas prioridades e que ainda sobra um tempinho para você descansar, para você recuperar suas energias, certo? Tempo para você orar, tempo para você ler a palavra, para você visitar alguém, para você ajudar alguém no estudo. Você está entendendo como todas essas coisas são importantes? Então, irmãos, nós estamos falando de cansaço físico e o excesso de responsabilidade atrapalha, irmãos. Os irmãos vão concordar comigo, certo? Sabe o que é a outra coisa que causa cansaço físico? Que está tudo interligado isso aqui, ó. Pressa e correria. Quem não? Né? Quem não? Pressa e correria. Irmãos, a gente só saía atrasado,
Só fazer tudo atrasado. Eu entro na faculdade de 7. Eu gasto 5 minutos no caminho, 10 minutos para tomar um banho, vestir uma roupa, 5 para comer, 20. Então, só vou me acordar de 6h40. Irmãos, olha, uma vez eu vi uma frase que dizia o seguinte: se o seu compromisso é de 7 e você chega de 7, você já chegou atrasado. Você tem que chegar de 5 para as 7, que aí sim você está pontual. Irmãos, não me diga que você sai de casa para o trabalho ou para a faculdade de 10 para as 7, que de 7 horas você tem que estar lá. E você vai bem devagarinho no trânsito, tranquilo, respeitando a sinalização, respeitando... Não vai não. Vai não, eu sei que não vai. A gente vai correndo, cortando tudo que pode. Então a gente tem que entender que pressa, correria, tudo isso causa cansaço físico. Então a gente tem que fazer o quê? Ter consciência de que a gente tem que dormir mais cedo. A gente tá virando zumbi, irmão. 12 e 1 da madrugada no celular. Então a gente tem que fazer o quê? Dormir um pouquinho mais cedo, acordar um pouquinho mais cedo, administrar melhor nosso tempo, sair um pouquinho antes para que a gente tenha responsabilidade, cuidado no trânsito, cuidado com a vida dos nossos filhos que vão dentro do carro, cuidado com a vida das outras pessoas que passam na rua, certo? Evitar a correria, porque correria causa estresse. Você se estressa, você estressa quem tá ali esperando, certo, irmãos? Então, tudo isso causa cansaço físico e emocional, tá certo? Vamos passar para o próximo ponto para eu não me estender muito. Já estou com mais de 1 hora de live, certo? Não quero ser inconveniente com os irmãos. Mas vamos para o próximo cansaço, irmãos. Até agora a gente falou, olha, cansaço emocional, olha, excesso de preocupação, excesso de decepção, excesso de pressão. Aí a gente foi para o cansaço físico, excesso de ativismo, excesso de responsabilidade, excesso de pressa e correria, não foi isso? Irmãos, mas sabe o que eu estava pensando? O cansaço espiritual, ele vem por causa das faltas, não dos excessos. Você quer ver? Falta de oração. Causa ou não causa cansaço espiritual? Irmãos, teve um momento na minha vida que eu estava me arrastando. Pode acreditar. Por falta de oração. Por falta de um tempo com Deus. Por falta... Sabe que a gente bota o celular na tomada para carregar? Senão a bateria arreia e a gente fica sem nada? A oração é mais ou menos isso, sabe? Quando você ajoelha lá perto da sua cama, sozinho, você vai orar, você está com sua tomadinha lá ligada na energia, para recuperar a sua energia. Você recupera a sua energia espiritual na oração. Então, irmão, falta de oração causa cansaço espiritual. Outra coisa que causa cansaço espiritual, sabe o que é? É falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta de conhecimento, falta de leitura da palavra. Porque quando a gente está falando, a gente está orando, a gente fala com Deus. E quando a gente está lendo, Deus fala com a gente. Então, a falta de ouvir a voz de Deus, tudo isso, irmãos, causa cansaço espiritual. Irmãos, sabe quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, e a gente parece assim que colocou o pé no acelerador de um carro 3.0. A gente sai com tudo na... Não é não, a gente quer pregar a palavra para todo mundo, a gente quer ver todo mundo convertido, nossa família, nossos vizinhos, a gente quer ver culto na praça, a gente quer evangelizar, a gente está na fila do banco evangelizando o povo. Irmão, quando a gente se converte mais ou menos assim, é porque a gente nem conhece a palavra ainda direito. Mas a gente está desse jeito, irmãos, porque a gente recebe um gás, parece assim um gás do primeiro amor, não é não? Aí sabe o que acontece? Parece que tiram o pé do acelerador. Aí o carro vai desacelerando bem devagarinho. Mais ou menos isso que acontece com a vida espiritual da gente. A gente para de orar, a gente para de ler a palavra. Aí sabe o que acontece? A gente pega um cargo na igreja e o cargo fica tão pesado. Aí eu tenho que ficar, um exemplo, meu negócio é ficar com as crianças. Primeira semana ótima, né? A gente enfeita a sala, a gente leva lancheirinha, a gente faz tudo. Na segunda semana a gente leva só as lancheirinhas. Na terceira semana não é as lancheirinhas, mas a gente leva. Porque, irmãos, o que acontece é que o cansaço espiritual, a gente falta de leitura, falta comunhão com os irmãos, a gente falta de leitura, de oração, entendeu? A gente começa a sentir o evangelho pesado nas costas. A gente sente o evangelho pesado, fazer algo para o Senhor é pesado. Ir para a igreja é pesado. A
A gente tá cansado, pai, para se levantar, tomar um banho, vestir aquela roupa que cubra tudo, né? A gente tá em casa com aquele vestidinho bem folgadinho, velhinho. Às vezes chega do trabalho doido para se deitar, mas o evangelho é pesado. Aí a gente vai por causa da consciência, cobrando, né? Uma semana eu tá não. Irmão, sabe por quê? Cansaço espiritual. Cansado. A gente pega um cargo na igreja, daqui a pouco aquele cargo tá pesado. A gente começa a levar ele com a gente, assim, muito pesado. Sabe por quê? Por causa do cansaço espiritual. A falta de Deus, a falta. Outra coisa também, sabe o que é que causa? É falta de comunhão. Falta de comunhão. Irmão, não existe crente em casa, não. Irmão, a gente está passando uma situação agora que a gente está em casa obrigado. Mas os crentes estão com saudade da igreja e os não crentes estão aliviados. Deus está aliviado. Quem não gosta de ir para a igreja, quem vai por obrigação, está aliviado. Está aliviado, está em casa. Ô, coisa boa, nem estou indo e nem estou com a consciência pesada. Você está entendendo? Irmão, mas os crentes de verdade estão com uma saudade tão grande da comunhão. Estão com uma saudade tão grande de ouvir aquela igreja louvar assim, uníssono, sabe? Irmão, tem dia que eu estou desse jeito. No dia de domingo é uma falta, é um vazio, um buraco. Parece assim que a noite pula de 6 para as 9 da noite. Não tem nada. É um buraco. Entendeu? No horário do culto no domingo. Sabe o que outra coisa, irmão, que causa o cansaço espiritual? É o pecado. Pecado causa cansaço espiritual. Irmãs, iniquidade, transgressões da gente. Causa cansaço espiritual, viu? Então a gente tem que dar uma parada. E tem que botar a mão na consciência. E ver o que é que a gente está fazendo de errado. Que está nos afastando da oração. Está nos afastando da palavra. Está nos afastando da igreja e da comunhão dos irmãos. Certo? Quando a gente, irmão, está em pecado, a gente não consegue ler a palavra. A gente não consegue orar. A gente não consegue ir para a igreja. Quando a gente está em pecado, irmão, desânimo espiritual, uma tristeza. A gente tem vergonha de ir para frente dos irmãos. Na hora de louvar, a gente louva bem baixinho. Levanta, irmã, a gente levanta bem baixinho. Parece assim, todo mundo está sabendo, né, o que a gente está fazendo. Não é um negócio assim triste, vergonhoso. A gente leu uma palavra aqui acerca do perdão, que Davi disse o seguinte: enquanto eu escondi meu pecado, meus ossos doíam, porque a mão do Senhor pesava sobre mim. Irmão, o cansaço espiritual é pecado, irmão. Irmão, ora a Deus, coloca a mão na consciência, peça ao Senhor libertação. Não sei o que é o seu pecado, não sei se você tem. Irmão, não estou dizendo nada disso. Deus está pedindo para falar isso aqui. E eu estou falando, não quero constranger ninguém. Irmão, perdoe se está se sentindo constrangido. Não é a minha intenção essa, certo? Mas, enfim, irmão, se está cansaço espiritual, ore a Deus, peça a Deus um renovo. A palavra do Senhor foi tão boa aqui. Olha o que o Senhor Jesus disse a nós. Leia aí de novo o texto. Mateus 11. Leia só a partir do 28 mesmo. Diz assim o texto, olha. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, corra para os pés do Senhor. Ore a Deus, peça a Deus renovo, libertação. Diga, Senhor, eu quero ser renovado. Quero que o Senhor me liberte disso que eu faço, disso que eu sei, disso que eu não gosto, disso que eu gosto. Peça a Deus um descanso espiritual. Descanso, irmãos. Peça a Deus um descanso. Irmãos, a gente voltar dessa quarentena com vontade de abrir a igreja, de fazer a obra do Senhor, de ser uma igreja renovada, tudo renovado, irmãos. Vamos pedir isso a Deus, para a gente voltar para a igreja, irmãos, com a vontade, como se fosse a igreja primitiva. Aquele amor, aquela vontade de pregar, aqueles cultos fervorosos, onde a gente sente a presença do Senhor, onde a gente chora, onde se converte 2.000 pessoas. Irmão, creia nisso, irmão, creia que isso é possível. Vamos voltar, irmão, dessa quarentena revigorado, renovado. Faça isso, peça isso a Deus. Ore nesse propósito. E Deus vai fazer. Irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça do juízo é o Espírito Santo. A gente só precisa orar e se disponibilizar ao Senhor. Conhecer a palavra do Senhor. Irmãos, o resto Deus faz. O resto Deus faz. Irmão, Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na minha vida, na sua, na vida da nossa igreja, na vida da liderança, na vida desse país, irmão. Mas nós temos que fazer a nossa parte.
certo? Nós temos que fazer nossa parte. O estudo da semana passada, você lembra que eu disse aqui que Jesus mandou tirar a pedra, que se fosse pela vontade dele, pelo poder dele, ele teria tirado a pedra sozinho. Mas ele mandou tirar a pedra, sabe para quê? Para que alguém investisse o seu trabalho. Para que alguém investisse a sua energia naquele momento, investisse sua fé. E a pessoa foi lá tirar a fé, tirar a pedra, porque teve fé que Jesus ia fazer o milagre naquele momento. E Jesus vai fazer o milagre na vida de cada um de nós, irmão, mas nós temos que fazer a nossa parte. Certo? Vamos nos libertar desse cansaço espiritual. Vamos entrar numa corrida, irmão, espiritual para ganhar. Entrar numa corrida com fé. Entrar numa corrida em oração. Entrar numa corrida, irmãos, na certeza que no final é vitória no Senhor Jesus. Vamos confessar, irmãos, o que há de errado em nós. Pedir perdão ao Senhor. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, a palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vos perdoarei, sararei a sua terra. Irmãos, vamos fazer esse propósito com o Senhor. Voltar dessa quarentena com muito gás, com muita energia, com vontade de fazer a obra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos livrar, irmãos, desse cansaço espiritual, que isso não é saudável. Irmãos, o cansaço espiritual, ele vai causar o cansaço físico e emocional também, certo? A pessoa quando está com a vida espiritual, em paz com o Senhor, em paz consigo mesmo, irmãos, todas as outras coisas dão certo, as coisas fluem, a gente tem uma paz, como eu falei já aqui, que a gente não entende, a gente resolve as coisas com paz, com sossego, com tranquilidade, a gente passa pela prova cantando louvor, entendeu, irmãos? Tudo isso é quando a gente está renovado. Vamos pedir a Deus que nos dê esse renovo, irmãos, que nos liberte desse cansaço espiritual, certo? Que a gente entre na igreja com vontade de servir ao Senhor, com vontade de obedecer, certo, irmãos? Vamos fazer esse propósito com o nosso Deus. Essa era a palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite. Falou muito mais comigo agora do que o que falou quando eu estava preparando. Falou muito mais comigo agora essa palavra. Me deu aqui um ânimo. Irmão, não tem noção do ânimo, da energia que me deu isso aqui agora. Certo? E eu espero, irmão, do fundo do meu coração, que os irmãos tenham sentido a presença do Senhor, como eu senti aqui, aprendido como eu aprendi aqui, certo? Nós possamos, irmãos, assumir um propósito, compromisso com o Senhor, de voltarmos dessa quarentena cada dia mais animados, com vontade de fazer a obra do Senhor, de louvar, de servir, certo? E era isso, irmãos, o estudo que eu tenho aqui. Não tenho a mínima intenção de constranger ninguém, de vergonhar de nada disso, irmãos. Só falei aqui o que estava no meu coração e o que eu espero também que entre aí no coração dos irmãos, que essa palavra possa ser não só para ouvir, mas para viver, certo? Vamos viver essa palavra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar nesse momento para encerrar nossa live, que eu acho que eu já estou com bem 1h30 de live aqui. Falei muito, né, irmãos? Aqui me desculpem aí a inconveniente. Vamos orar, certo? Para encerrar. Orem aí junto comigo. Chama aí quem está do seu lado, dê a mão, ore junto, certo? Oremos. Santíssimo Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu santo nome. Toda a honra, glória e adoração é para ti, Senhor. Nós te amamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Deus que estava no princípio, que estará no meio e toda a eternidade, ó Deus. Teu é o poder, tua é a majestade, a glória e o reino, ó Deus. O Senhor é o rei que reinará para todo sempre, ó Pai. É o rei que jamais alguém poderá destituir do trono, Senhor Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Queremos, ó Pai, nesse momento te agradecer pela tua palavra. Te agradecer porque o Senhor nos deu aqui um avivamento, Senhor Deus. Abriu os nossos olhos, Pai amado, porque o Senhor está disposto, ó Deus, a levar o nosso fardo e nos dá, Senhor Deus, alívio e descanso, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Nós estávamos precisando, Senhor Deus, porque nós temos sido, ó Deus, bombardeados, Senhor Deus, com tanta coisa ruim, com notícia ruim, Senhor Deus, com momentos difíceis, com dificuldades, Senhor Deus. Ó Pai amado, mas nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, nos alivie, Senhor Deus. Alivie esse fardo, Senhor Deus, das nossas costas, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a carregar, nos dá mais força, nos dá sabedoria, Pai amado. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor
Promova, Deus, uma renovação, Pai amado, na tua igreja, na vida do teu povo, Senhor Deus. Uma renovação espiritual, Senhor Deus. Que nós possamos voltar, ó Deus, renovados, descansados espiritualmente, Pai amado, com sede e com vontade de fazer a tua obra, de obedecer a tua palavra, Senhor. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu essa palavra nesse momento, Pai. Nós queremos, ó Deus, aqui fazer, ó Deus, um momento de confissão a ti, Senhor. Confessar, ó Deus, o quanto somos errantes, Pai. Confessar, ó Deus, que somos pecadores, Pai amado. O Senhor pode sondar e conhecer nossos corações nesse momento, Senhor Deus. E o Senhor pode também, ó Deus, realizar uma obra, Senhor Deus, nos nossos corações, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus. Nos dá libertação, Senhor Deus, das coisas erradas que temos feito. Das coisas que têm desagradado a Ti, Pai. Das coisas que têm, ó Deus, envergonhado Teu Evangelho, Pai. Nos liberta, Pai amado. Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Nos dê um renovo espiritual, Senhor Deus, a cada amanhecer, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja, que está espalhada por toda a terra, Senhor Deus. Que esse momento, Senhor Deus, de afastado, sirva, Senhor Deus, para recarregar nossas energias, não para nos desanimar, Senhor Deus, mas para, Senhor Deus, nos animar, nos renovar, Pai. Em todo o seu povo, Senhor Deus, espalhado por toda a terra, Pai. Dá um renovo espiritual, Senhor Deus, e que a oração dos crentes, Pai amado, surta efeito na vida desse país e do mundo, Senhor Deus. Pai, eu te peço que o Senhor ouça nossas orações, Senhor Deus, porque se há um justo aqui, Pai amado, na terra, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai, do teu povo, venha ter misericórdia, Pai, aqui dessa terra, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Eu te louvo e te agradeço pelo teu Santo Espírito, Pai, que tem se feito presente em nossas vidas, nos abençoando, nos livrando de todo o mal. Sê conosco, sê com o teu povo, Pai. Senhor Deus, nos protege, nos livra de todo o mal, nos livra do homem mau, Senhor Deus. Ó Pai amado, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Fique conosco durante toda essa semana. Em nome de Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, amanhã tem Escola Bíblica, certo? Discipuladora, EBD, Escola Bíblica Discipuladora, com o pastor e irmã Beth Kaline, vão estar aqui nesse mesmo horário, 7h30. Então, esperem aí online para que os irmãos não percam. Tem sido momentos de muito aprendizado, os textos que eles têm compartilhado, os estudos, certo? Vamos acompanhar. Logo após a escola bíblica, também no grupo da igreja, tem um bate-papo, sempre com um profissional. Já teve com psicólogo, já teve com advogado. Pastor, pode colocar aí quem é o profissional que vai estar amanhã no grupo, certo? Tem um bate-papo. Se você não congrega na igreja, mas quer participar, fala aí no privado com a Kaline, ela bota você no grupo, depois você sai, não tem problema. Você participa do bate-papo, tira suas dúvidas, certo? Com o profissional que vai estar lá, e depois você pode sair do grupo, não tem problema, tá certo? E na quarta-feira tem outro irmão de 7h30, na quinta, na sexta, ou seja, nós estamos tendo, irmãos, momentos abençoados, porque se o inimigo pensou que ia fechar as igrejas, ele abriu, foi um em cada casa, irmão, não foi não? Eu vi essa frase essa semana, achei o máximo. Ele abriu uma igreja em cada casa, irmão, se deu mal. Contra o nosso Deus, irmão, nenhuma treva prevalecerá. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Fiquem com Deus, fiquem em paz, orem, durmam bem, descansem e até a próxima, certo, irmão? Deus abençoe todos vocês.